primeiro grande luxo que a classe média já está tendo que abrir mão é a moradia. E esse é um tema que a gente tem falado muito aqui no canal e é uma parada que a gente tá começando a ficar desesperado e a situação tá ficando cada vez mais desesperadora por uma série de motivos. Primeiro de tudo, essa é uma crise global, né? Diversas grandes metrópoles ao redor do mundo passam por esse movimento onde um metro quadrado está ficando cada vez mais caro. E com isso o preço da moradia vai ficando cada vez mais alto e o sonho da casa própria vai ficando cada vez mais longe. Gerações como a Millennial e a geração Z se veem cada vez mais distantes do sonho de terem uma própria casa. E aí elas precisam entender se vão viver o resto da vida de aluguel ou se elas vão ter que se mudar de grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e outras capitais para ter que morar em cidades mais afastadas e poder pagar um imóvel um pouco mais acessível e ter um custo um pouco menor do que teriam nessas grandes cidades. Ou ficar nessa capital e morar num cubículo, num cativeiro, né, pagando uma fortuna. E isso também tem a ver com especulação imobiliária, que é uma parada que cresceu muito nos últimos anos. Isso tem a ver com o poder de compra, principalmente da classe média e das classes baixas que não acompanharam os preços do mercado. E isso tem a ver com uma série de motivos que seriam muito profundos pra gente tratar nesse vídeo daqui, mas a casa ela tá ficando cada vez mais difícil, né? É aquela famosa frase: ah, meu pai comprou uma casa por uma galinha e uma coxinha e eu vou ter que pagar 30 anos pra morar num quartinho embaixo da escada. E agora isso vai piorar um pouco, principalmente questões de financiamento, já que boa parte do financiamento de casa própria vinha da poupança, né? Então os bancos usavam o dinheiro que eles tinham acumulado na poupança para liberar crédito para financiamento de imóveis. E agora a gente tem visto com esses números de investimento em poupança diminuindo, os bancos têm liberado cada vez menos financiamento de imóveis e as exigências para você comprar o seu imóvel próprio estão cada vez maiores. Hoje você precisa dar, às vezes, até mesmo mais de 30% de entrada para você poder comprar um imóvel, fora o parcelamento, fora o valor e fora os juros, que às vezes você acaba pagando 2 imóveis pelo preço de um. Então, essa é uma parada que vai gerar uma crise que é a primeira de muitas crises que as pessoas têm vivido. Porque assim, eu vou falar do sonho que eu tinha ali nos anos 2000, quando eu era adolescente. O que que era pra gente o sonho da classe média? Pô, é você ter uma casinha, é você ter a sua família e você ter ali o quê? Um carrinho na garagem. E o carro é o outro sonho que a gente tá abrindo mão cada vez mais. Hoje, um automóvel zero não sai menos do que uns 90 mil reais. Pegar um Kwid, talvez você ache ali por uns 80 mil, assim, chorado. Mas hoje, quem quer um carro, ele tem que recorrer ou a um carro seminovo ou a um carro usado por um valor ali que também não vai ser o mais fácil do mundo. Não é à toa que a gente tem visto em grandes cidades, como é o caso de São Paulo, pessoas recorrendo cada vez mais à moto para conseguir se locomover. Então olha que doido, o imóvel ficou mais caro e para você conseguir ter um imóvel, por vezes você vai ter que morar longe do centro expandido. Então você não vai conseguir morar perto do seu trabalho, então você vai morar ou no extremo da Zona Leste, ou no extremo da Zona Norte, ou no extremo da Zona Sul, ou ali do outro lado da Marginal na Zona Oeste, né? Pirituba, Perus, Jaraguá, esse tipo de rolê, né? E aí quando você tá longe do centro, esses bairros normalmente têm muito menos transporte público do que bairros mais centrais. Morando mais longe, você quer chegar mais rápido no seu trabalho, ou pelo menos com um pouco mais de conforto, do que você chegaria aí demorando 2 horas de transporte público. Então o que você tenta fazer? Investir aí num carro. E o carro tá cada vez mais caro. A gasolina tá cada vez mais cara. Então, vou para uma motinho. Então você precisa recorrer a uma moto e muitas vezes recorrer aos perigos do trânsito paulistano para você conseguir chegar no seu trabalho para ganhar o pouco soldo que você vai ter no seu dia a dia. Então essa é uma questão que tá cada vez pior, né? O importante é que pra onde eu for vai dar errado. Se antes a gente tinha aí a geração que comprava um Gol super acessível, né? Eu lembro que, pô, era um carro que tinha em qualquer família, tinha um Golzinho, tinha um Fusquinha, tinha um carrinho popular. Hoje o carrinho popular, ele tá cada vez mais virando um sonho longe de diversas famílias, né? E no vídeo de hoje eu vim fazer uma lista aqui de alguns luxos da classe média que elas vão ficar cada vez mais longe da gente. Esse vídeo daqui você vai olhar e vai falar assim: meu Deus, Ed, você tá tentando fazer um terrorismo com a gente? Na verdade, não. A real que a gente está tentando fazer aqui é uma lista de coisas que estão mudando, de perspectivas que estão mudando, né, nesses últimos anos e que você que está vivendo a sua vida, que você que está chegando aí numa fase de uns 20 e pouco, 30 e poucos, vai precisar começar a estudar e tomar decisões financeiras muito mais inteligentes, muito mais acertadas, muito mais focadas em realidade, muito menos em sonhos. Porque boa parte das coisas que eu separei aqui são coisas que a gente sonha em ter, só que quando a gente vai estudar na realidade, a gente vai ver que o valor delas são muito mais inacessíveis do que eram há alguns anos atrás. E a gente acaba tendo sonhos de consumo muito pelo comportamento dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa família. Mas quando chegou a nossa vez, a gente tem que nos deparar com uma realidade que ela é dura, cruel e muito cara. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, eu sou jornalista e apresentador. Se você não é inscrito nesse canal, eu quero convidar você pra se inscrever. Esse é meu canal novo
novo, não é o canal falecido, então a gente conta com cada inscrição possível. A gente tá tentando ir rumo a 400 mil inscritos, então eu conto com o seu like, sua inscrição aqui, seu compartilhamento desse vídeo pra gente continuar crescendo aqui na plataforma, que pô, estamos quase em 400 mil, hein? Próxima questão que a gente vai ver cada vez mais difícil de acesso para a classe média são certos modismos que eram bem comuns aí nos anos 2000, 2010, que é essa questão de você estar consumindo roupas da moda, comprando coisas da moda, coisas cada vez mais novas, e acho que no pós-pandemia a gente sentiu muito isso, né? A gente teve aí a popularização das lojinhas chinesas, né, que a gente podia comprar coisas, até mesmo a moda dos sneakers, a galera colecionando coisas, mas quando veio o impacto do dólar, o impacto da realidade, a gente começou a reparar coisas que a gente podia sonhar em ter, trocar, e a gente começou a se ligar que, pô, tá cada vez mais difícil, cada vez menos acessível, cada vez mais complicado você seguir uma grande tendência, né? E com isso, a gente vai precisando fazer cada vez escolhas mais inteligentes no nosso armário. Por exemplo, uma coisa que cresceu muito nos últimos anos é a questão da moda atemporal e da moda mais básica, né? Você ter um armário cápsula, você ter peças para você poder misturar. Por quê? Você investe em peças melhores e garante um custo por uso maior. Ou seja, eu pago um pouquinho a mais uma peça, mas sei que ela vai durar por muito tempo, ao invés de ser como era antigamente, que eu compro aqui uma blusinha numa loja, gastou, eu jogo fora, eu dou, ou eu compro uma outra, vira pano de chão. A gente não tá conseguindo mais ter esse privilégio de poder gastar de uma maneira que não seja inteligente. E o jeito de você gastar de maneira inteligente nas suas roupas é nos meus queridos amigos da Insider. A gente tá falando aqui de peças que têm tecnologia, estilo e que trazem sustentabilidade, que transformam o seu dia a dia. Elas são peças atemporais que combinam com tudo. Eu tô aqui com essa camisetinha aqui. Essa aqui é minha exclusiva, hein? Com esse loginho. Essa aqui pouquíssimas pessoas têm, tá? Mas todas as peças deles, sejam a core t-shirt, seja a tech t-shirt, seja a future form, seja calço, shorts, bermuda, cueca, meia, tudo que eles têm são peças feitas para durar muito, porque elas não desbotam, elas combinam com todos os looks que você tem, elas têm uma alta durabilidade, elas são perfeitas para diversas ocasiões, então ela ajuda a ter uma respirabilidade maior no calor, então você não vai ficar com aquela sensação de calor muito grande, ela não retém o suor e ela não pega cheiro e tem ação antimicrobiana. Então, pô, é uma peça que você vai usar por muito tempo, com muita qualidade, e você garante que aquele seu investimento não foi aquela roupa da moda que você fez e que em 1 ou 2 semanas você parou de usar. E além disso, uma notícia boa é que já começou a Black Friday lá na Insider. Os melhores preços já estão no ar. E usando meu cupom Edson Castro com os descontos que já estão na Insider, você pode chegar até 50% de desconto, mas tudo isso por tempo limitado. Tem 2 notícias rápidas também sobre a Insider. A Insider tá abrindo sua primeira loja física, que fica lá no Shopping Morumbi. Pô, muito legal, tô louco pra ir visitar essa loja. O criador da Insider, o Yuri, me contou pessoalmente isso no podcast que gravamos juntos, então tô ansioso pra ir lá visitar. E eles também estão lançando uma collab com The Coffee, com a cafeteria maravilhosa, assim. Estão lançando não só uma camiseta, mas também estão lançando uma bebida na The Coffee, em parceria com a Insider. Collab animal, 2 marcas que eu adoro. Só trouxendo novidade quentinha pra vocês. Mas ó, aproveita o cupom Edson Castro lá na Insider, faça compras melhores e aproveita. E acho que essa questão de compras melhores é uma questão que a gente tá vendo também em outras coisas do nosso dia a dia, né? Essa questão de consumo vai mudar muito, né? Então, vou dar um exemplo dos anos 2000 que aconteciam. Você lembra quando tava na moda TV 3D? Você lembra essa fita? A gente teve uns pulos de tecnologia muito loucos, assim, de 2000 e... Vou chutar aqui, ó, de 2008, 2009... até uns 2016, vai. Porque a gente teve, ó... Primeiro a gente teve as televisões HD. Lembra que tinha televisão Full HD? Porque começou com as TVs de LED, as TVs tela plana. Foi a primeira grande coisa, assim. Eu lembro que eu fui ter a minha primeira TV de tela plana lá em 2009. Ficou um pouquinho velho, assim. Acho que eu demorei pra ter. Que eu lembro que eu ganhei de presente de aniversário. Meu pai e minha mãe se juntaram pra me dar uma, que eu tinha uma TV horrorosa. Mano, você vê essa TV que eu tinha no meu quarto, você ia ficar impressionado como ela era terrível. E que eu jogava videogame. E em 2009 eu ganhei uma TV de tela plana. Aí, a gente foi pras TVs de LED. Aí depois a gente foi pras TVs Full HD. Aí a gente começou a ter TV 3D. Você lembra a TV 3D? Pô, a TV 3D tinha um óculos pesadíssimo pra você enfiar na cara. E a gente começou a ter telas maiores, foi quando a gente começou a ter TV 4K, aí veio TV OLED. E nessa época, assim, eu lembro que era muito comum, eu tinha um tio meu que ele trocava de TV todo ano. Cara, todo pum, 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 pum. E era muito comum, porque realmente era muito barato trocar de TV. Galera, meu, trocava tecnologia, você ia numa Fast Shopping, você ia numa Casas Bahia, a galera tocando TV a roda, assim. Eu lembro de como eu voltava a pé do meu trabalho, do metrô pra minha casa, né? Eu lembro que era comum você ver caixas de TV, assim, principalmente em Copa do Mundo, que era uma época que a galera tocava muito TV. Copa do Mundo até hoje é uma época onde as pessoas investem, ou pelo menos investiam. Mas isso é uma parada que você reparar agora, mudou muito. Quando foi a última vez que você trocou de TV na sua casa? Cara, é porque é um
investimento que está cada vez mais caro e difícil de você fazer. Se antes você podia se dar o direito de entrar no modismo e se livrar de um produto, agora você não tem mais esse direito. Então diversos outros itens que a gente trocava com muita facilidade, a gente já está começando a pensar 2 vezes antes de trocar com tanta facilidade assim. Principalmente quando a gente for falar de linha branca, principalmente quando a gente for falar de eletrodoméstico, que é coisa que você investe muito. Se antes você tinha essa coisa de bora consumir loucamente, agora cada coisinha que quebra é uma dor no orçamento muito grande. Não tem mais essa felicidade, assim, a farra do crediário, do crédito que a gente tinha ali nos anos 2000 acabou. E agora a coisa tá ficando cada vez mais pesada. E com isso a gente pode entrar aqui em 2 questões aqui que são muito pesadas, assim, mas é o que eu preciso de falar. Um luxo que a classe média tá deixando cada vez mais de ter é filho. A gente tem tido uma diminuição muito grande na natalidade no Brasil. A gente está no menor índice de natalidade histórico do país. E é menor até do que a gente precisaria para a gente continuar tendo uma boa crescimento populacional. E a aposentadoria vai deixar de existir, mas isso é um papo para outro vídeo. Então assim, a gente precisaria estar acima de 2,1 filhos por pessoa pra gente poder estar bem, né? A gente chegou a 1,6 e diminuindo. A gente ainda não tá num crescimento negativo como é o Japão, né? De mais pessoas morrendo do que nascendo, mas a gente tá quase lá. Isso por quê? Porque existe 2 tipos de pessoas que ainda estão tendo muito filhos no Brasil. Os muito pobres e os muito ricos, que são as pontas. Tudo que tá nesse meio aqui não está tendo filho. Então, ou não está tendo filho, ou está tendo menos filho, né? Então hoje a gente tem um filho por casal, ou casais que escolhem ser pais de pet, ao invés de ter filhos. Isso vem por um motivo muito grande, que é o preço que é ter um filho hoje. E eu sei que muita gente vai falar que filho não é sobre dinheiro, filho é sobre virtude, filho é sobre não sei o quê, que é uma coisa linda, maravilhosa, principalmente pra quem gosta de passar perrengue, gosta de enfiar filho no mundo pra sofrer. Mas vamos falar feito gente grande? Vamos falar sobre realidade? Vamos supor que você tem um filho hoje. Vamos pensar qual que é o mínimo que uma criança precisa pra existir. Fralda e comida. Olha o preço do leite não, olha o preço da fralda. Você vai fazer o quê? Vai fazer seu filho cagar na pia, no chão? Não, seu filho vai ter que usar fralda. Vai usar fralda de pano? Tá, que existe um estudo que mostra que várias famílias no Brasil regrediram a fralda de pano, né? Que é uma tristeza gigantesca. Em vez da fralda... Tem a fralda descartável e a fralda de pano. Famílias estão regredindo para a fralda de pano porque não conseguem pagar por fralda descartável. Primeiro ponto super perigoso. Agora vamos falar sobre mensalidade da escola. Seu filho vai ter educação. Seu filho vai estudar num colégio particular ou num público? Ah, a última vez que eu falei sobre filho, fica falando de preço de colégio, mas existe a escola pública. Amigo, vamos falar sobre a qualidade das escolas públicas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, onde seu filho vai estar em contato com criminosos faccionados, risco, briga, violência, um ensino de má qualidade, o ensino de professor está sucateado, estressado, cansado. Olha o índice de aprovação das escolas públicas e estaduais para bons vestibulares, boas faculdades, ou até mesmo de como é que esse aluno vai ser desenvolvido no fim do dia. Aí você, não, deixa meu filho lá, ele se vira com a vida. Um pai que é um ser humano pensante, não um sádico, que minimamente pensa na qualidade de vida que o filho vai ter, ele pensa assim, porra, 1 talvez eu consiga pagar a conta, 2 já fica puxado, 3 fudeu. Então o filho tá ficando cada vez mais um luxo que a classe média não consegue ter. Se você teria um filho pra dar menos qualidade de vida do que você teve, e pra piorar, ó, outro ponto que eu vou falar. Vamos voltar um pouquinho? Lembra que a gente falou, por que eu falei de moradia e transporte primeiro? Porque a gente tá morando cada vez mais longe do nosso trabalho, com mais dificuldade de chegar no nosso trabalho. Então por mais que você fale, não ligo no meu filho, porque pelo menos eu vou dar amor pra ele. Como que você vai dar amor pro seu filho se você demora às vezes 1h30, 2 pra chegar no seu trabalho, pra voltar? Como é que você vai conseguir estar com seu filho quando ele precisar ir ao médico, quando ele precisar fazer uma escola de inglês, quando ele precisar fazer um hobby? Como é que você vai conseguir estar perto do seu filho? Como é que você vai conseguir criar o seu filho hoje, com o poder aquisitivo da classe média caindo? Tanto o pai como a mãe precisam trabalhar. Então como é que você vai fazer pra sair às vezes? Pô, um exemplo simples, como é que uma pessoa sai de um Pinheiros da vida, de uma Vila Nova Conceição, de um Itaim, pra uma Vila Matilde? Nem estamos indo tão longe, tá? Vila Matilde ainda é perto. Como é que essa pessoa sai? Preciso ir pegar meu filho no inglês e voltar pro trabalho? Você não faz isso. Você não faz, você não consegue. Porque só nessa brincadeira de ir e voltar é coisa de 3 horas. E aí? Quem cuida do seu filho? Que por muitas vezes, antigamente, você tinha os avós que já estavam aposentados, aposentavam mais cedo, podiam ajudar na rede de apoio, ou estavam mais próximos, tudo mais. Por exemplo, minha mãe e meu pai sempre precisaram trabalhar, minha família era muito pobre. O que acontecia, eu fui criado em determinado momento pelo meu avô, pela minha avó, pelos meus tios, porque tinha essa rede de apoio por perto, e meu pai e minha mãe precisavam fazer um malabarismo para estarem perto de mim em determinados momentos. Não à toa, eu quase estudei minha vida inteira em colégios que tinham aula o dia inteiro para que eu conseguisse estar o máximo possível em algum lugar e minha mãe pudesse me pegar só quando ela saísse do trabalho. Mas sempre foi uma dificuldade para minha família, assim, sempre foi um malabarismo muito grande, que hoje é uma realidade de boa parte das famílias no Brasil. Mas você dá o amor pro seu filho. Meu filho não depende de dinheiro, meu filho, beleza, mas você dá atenção pro seu filho, quando você chega esgotado em casa, você não tem tempo para cuidar do seu filho. Quem que vai cuidar do seu filho? E aí vamos continuar aqui. Plano de saúde.
Outra coisa básica, a gente tá falando de qualidade de vida. Plano de saúde é uma coisa muito simples, muito tranquila. Hoje, cara, é caríssimo bancar o plano de saúde. Hoje eu pago o meu plano de saúde e pago o plano de saúde do meu pai. Cara, é uma dificuldade gigantesca, assim, é um preço caro e cada vez mais caro e cada vez fica mais e mais caro. Isso que eu nem vou entrar na questão aqui da qualidade dos planos de saúde e do serviço que eles oferecem. Cara, isso assim, eu tenho histórias aterrorizadoras de amigos meus, de mãe de amigos meus que precisaram da ajuda de um plano de saúde e o plano de saúde, mesmo tendo pagado há anos, deixaram eles na mão, porque para muitos planos de saúde, olha que doideira. Você deve saber essa história aqui, o Luca que tá aqui atrás da câmera deve saber essa história. Um conhecido meu, a mãe estava com câncer, precisou de tratamento, pagava um plano de saúde há muito tempo. Quando foi no plano de saúde, o plano de saúde se negou a pagar o tratamento de câncer. Então eles tiveram diversos problemas, tiveram que processar na justiça, e aí, quando eles estavam processando, eles descobriram que isso era uma prática costumaz desse plano de saúde, porque, segundo o advogado, para eles era mais barato pagar o processo contra não oferecer o serviço contra câncer do que pagar o tratamento para câncer. Então, olha que doideira. Então, você vai gastar, não basta você gastar uma grana, quando você precisa, você ainda tem que lidar com todo um malabarismo jurídico que essas empresas fazem e que a classe média não consegue pagar. Porque aí, essa grande plano de saúde consegue segurar, às vezes, 2, 3, 4, 5 anos o processo, que é o tempo que você não consegue segurar a saúde do seu pai e da sua mãe. E aí você vai gastar com o advogado ou vai gastar com a saúde do seu pai e da sua mãe? Vai gastar com quem? Você tem, às vezes, 10 mil reais para investir num advogado, para um processo? Tanto que hoje, esse assédio jurídico por parte de grandes empresas é uma manobra muito usável por grandes corporações. Você vai processar? Processa, mas você vai demorar 5 anos. Você consegue bancar 5 anos no advogado? Eles vão subindo de instância. Vão subindo de instância. Vai pra primeira instância, segunda instância, pro STF. Vai embora. Vai desgastando você até o ponto que você não consiga mais. E cada vez que você precisa recorrer, mexer, fazer alguma coisa, é mais gasto, mais gasto, mais gasto. Ah, mas o Brasil tem o SUS. Pô, o SUS é maravilhoso. Meu pai foi cuidado pelo SUS. Meu pai, pô, graças ao bom Deus, meu pai teve acesso a um excelente tratamento quando meu pai teve dengue, foi muito perigoso. Meu pai recentemente operou da catarata pelo SUS. E veja bem, eu sou influenciador digital, tá? Infelizmente isso daí foi no momento que eu tomei um golpe de um sócio, então foi um momento muito vulnerabilizado da minha família, onde eu, infelizmente não tinha como ajudar mais meu pai. Inclusive, esse sócio meu sabia da condição de saúde do meu pai, sabia da condição da minha avó, fez isso justamente para prejudicar a gente, mas a gente conseguiu dar um jeito e meu pai, graças a Deus, teve um bom tratamento. Se não tivesse o canal certo no lugar certo, tava fudido. Tava fudido. Se caísse numa fila de espera um pouquinho maior, tava fudido. Se caísse no hospital com um tratamento um pouco pior, tinha se fudido com a dengue. E essa é a parada que a gente precisa entender. Tipo, pô, é um serviço bom, o SUS? É. Ele é a prova de críticas? Nunca. Nunca. Sabe? A gente precisa sempre entender isso. Dá pra gente falar as partes boas e também a gente precisa sempre ressaltar as partes ruins que precisam ser melhoradas e que precisam ser fiscalizadas e precisam ter mais progresso pra gente ter... Mas isso é um papo pro outro vídeo, né? Esse vídeo aqui não é sobre política. E aí, pra gente terminar aqui, qual que é o grande luxo que eu acho que a gente precisa falar aqui, que também tá virando cada vez mais artigo de luxo, né? Lazer. Vamos falar sobre uma ida ao cinema? Ó, vamos chutar, um ingresso baratinho para um cinema em São Paulo, você vai gastar entre uns 40 a 50 reais no mínimo, tá? Mais uma pipoca, você vai gastar o quê? Uns 20, 30 conto? Uma pipoca, um refri? Ah, é. Mais o estacionamento é mais 20 conto. É 100 reais uma saidinha de casa. Vamos pensar que você vai com sua esposa e um filho. Vai aumentando. Ah, a gente quer comer no Mac. Vai aumentando o preço. Então uma saída de casa hoje, para a família, não sai por menos de uns 200 reais, a depender do programa que vocês forem fazer. Como é que você faz isso todo final de semana? Você tem isso sexta, sábado, domingo? Não, não dá. Então o lazer, ele está se tornando cada vez mais difícil, inacessível. Serviços como Netflix, Prime, HBO Max, eles aumentam o valor da sua mensalidade sucessivamente várias vezes ao longo do ano. A gente tem que parar pra pensar, mudou esse esquema de System as a Service que a gente vive hoje, tornou uma prática completamente exploratória do consumidor. Se antes a gente tinha um serviço de TV a cabo, que era um serviço de boa qualidade, o serviço de TV a cabo ele aumentava de valor, mas ele aumentava numa proporção, às vezes era entendível. Você falava, pô, aumentou aqui a cada ano, né, aumentou seus 5, 10 reais. Muito dificilmente eu lembro de uma grande mudança no preço de TV a cabo que tenha sido pornográfica, assim. E sempre tiveram, assim, os pacotes, os canais, a mobilidade e tal. Hoje, cara, aumentam todas as concorrentes. É só você olha a mudança de preço e declínio do serviço que teve de Netflix, de HBO Max, Prime Video que enfiou um monte de propaganda, se tornou cada vez mais caro, Disney Se você olhar agora, por exemplo, o que a PlayStation fez com o serviço dela, com o que Game Pass fez,
Talvez o Game Pass para mim seja o maior exemplo disso, né? Um serviço que simplesmente, do dia pra noite, olhou pro consumidor e falou, eu quero que o consumidor se foda, e aumentou 100% o próprio valor. Pra quem não conhece nada de videogame, tinha um serviço de assinatura de videogame que você pagava R$60 por mês para ter acesso a uma biblioteca legal de jogos. Simplesmente, do dia pra noite, eles decidiram que eles iam cobrar R$120, o dobro. Sem conversa, sem muito papo, tal, simplesmente dobraram o valor. Isso tem acontecido cada vez mais e vão continuar aumentando, porque eles vão continuar querendo lucrar para agradar a acionista, tanto que a pirataria se tornou a única forma de lazer do brasileiro hoje. O brasileirinho que não recorre à pirataria, ele tá fudido. Isso que eu não estou entrando em questões de lazer como hobbies, como você poder ter acesso a um bom clube, você ter acesso a uma boa prática esportiva, a uma arte marcial, a uma boa academia. Hoje o brasileiro tem que fazer malabarismo. Agora imagina quem tem filho, imagina quem tem família grande para cuidar. E aí, qual que é a grande questão desse vídeo daqui? Nossa, Ed, é profeta do fim do mundo? Não é o profeta do mundo, do fim do mundo, cara. Isso aqui é pra gente falar de realidade. Vamos falar de realidade, de fato. Hoje, quem não faz escolhas conscientes com o próprio dinheiro está à mercê de se fuder. Se você não olha pro seu dinheiro e você não sabe planilhar, entender, usar muito bem cada realzinho que está sendo gasto, usar cada serviço que está sendo gasto, você vai quebrar. Ou, se você não consegue entender, pô, eu quero comprar uma casa. Então, às vezes, você precisa começar a juntar com anos de antecedência. Comprar uma casa não é uma decisão que você vai ter em cima da hora. Pelo contrário, cada vez mais é uma decisão que você precisa fazer com anos de antecedência. Quando você vai querer comprar um carro, ou até mesmo o jeito como você entra em financiamento e se endivida, isso daí são questões que você precisa começar a ter e a gente precisa começar a tratar isso com seriedade, muita seriedade. Se antes a gente falava das coisas com, compra tal coisinha, pega tal coisinha, como se fosse uma coisa meio trivial, hoje já não é mais trivial. Hoje você vai ter que começar a fazer escolhas com o seu dinheiro. Então por isso que é importante, é uma coisa que eu falo muito aqui, quem protege o próprio dinheiro, protege a qualidade de vida. Quem protege o próprio dinheiro, protege a sua família, protege o seu sonho. Se antes, alguns anos atrás, você podia, um gastinho aqui no cinema, no barzinho, numa saidinha, no restaurante. Pô, acho que para mim o maior índice de como mudou muito as coisas é a pizza. Pô, eu moro na Moca, tá? Então assim, minha família sempre nunca teve muito dinheiro, mas a partir de certo momento, meu pai se formou na faculdade, né? Eu lembro, eu com 5 anos de idade indo na formatura do meu pai formou na faculdade, conseguiu ganhar um emprego um pouco melhor, ascendendo. Meu pai foi comprar o primeiro carro dele quando ele tinha 12 anos de idade. Então a vida inteira eu andei de ônibus, metrô, tal, até finalmente meu pai poder comprar um carro. E aí quando eu tinha lá para uns 16, 17, a qualidade de vida da minha família melhorou bastante. Não, melhorou bastante, assim, em comparação com o que era antes, né? Então a gente conseguiu matar os ratos que tinham no telhado da minha casa, conseguiu construir uma laje. Um dia eu conto a história dos ratos no telhado da minha casa, mas assim, a gente conseguiu ter uma lajezinha, conseguiu mudar o piso da casa, conseguiu reformar boa parte da casa que era um barraco. Então você vê a casa onde eu morava pra onde foi, melhorou muito. Mas mesmo assim, uma coisa que minha família sempre teve como opção era poder olhar e falar assim, bora comprar uma pizzinha no final de semana. A gente tinha o direito de ter uma pizzazinha numa sexta-feira. A pizza ali era o que? Era os seus R$15, seus R$20 no máximo. Uma meia calabresa, meia mussarela, então pô, alimenta pai, alimenta mãe, alimenta filho, alimenta a minha família de boa, tal. Então era uma coisa que a gente podia fazer. Hoje você vai ver o preço de uma pizza, eu fico impressionado às vezes com o preço de uma pizza. Você vê pizza às vezes, sei lá, de R$70, R$80. Assim, caralho, como é que tá? Pô, sei lá, vamos ver aqui, ó. Não é bem isso mesmo? Ó, uma pizzazinha mais barata aqui, ó, de 8 pedaços que eu achei, tá? 50 conto. Isso que nem é uma baita de uma pizza, assim. Então, assim, você vai andar pelo bairro, você vai começar a ver pizzas aqui de seus 60, 70 reais. E nem são pizzas, assim, que são incríveis, maravilhosas. São pizzas que são, pô, pizzas bem mais ou menos. E antes a gente tinha pizzas muito boas por um preço acessível. Olha o que era super comum na minha casa, assim, olha que bizarro. Meu pai pediu uma pizza, aí tinha uma promoção, ele acabava pedindo 2 pizzas, 2 refris, e ele ligava pros meus tios, falava, vocês estão aí em casa, cola aqui em casa comer uma pizza. Era muito comum, sabe? A gente comia pizza com meu tio via um filme com a gente ficava trocando ideia, era super comum. Ou a gente pegar pizza e levar na casa do meu avô, eu fazia muito isso, eu levava o sobrou de pizza pro meu avô. Minha avó, vovó, sobrou pizza, toma aqui. Isso já não é mais uma opção. Ou chamar um amiguinho pra vir em casa. Você ir comer no shopping, você ir no McDonald's comer também de final de semana, né, pagar pra família. Ou você trazer um amiguinho do seu filho, você pagar o almoço pro amiguinho do seu filho, tal, super comum também. Hoje já não é mais tão comum. Então essas questões de lazer, um lazer mais básico, ele vai se tornando agora uma decisão financeira. Então uma pessoa que não tem esse entendimento do quanto cabe no orçamento, ele entra no cheque especial, ele entra no limite do cartão de crédito, ele deve dinheiro. Então o que eu quero dizer é que assim, não tem como alguém que faz conteúdo pro público masculino como eu faço, que pensa na qualidade de vida do público masculino, não olhar e não entender e refletir o que tá acontecendo hoje, na qualidade de vida do homem hoje. Não adianta eu falar aqui de shape, mulher, roupa,
esse tipo de coisa se eu não entendo que afeta a qualidade de vida do homem. E hoje, o que afeta muito a qualidade de vida do homem é dinheiro. Então, se você não entende bem como você usa o seu dinheiro, como você guarda, como você investe, como você tem a sua reserva, para onde está indo, como está indo, você não vai ter qualidade de vida. Então, por isso que é muito importante a gente entender que esses luxos, eles estão assim, ó, o que antes era o standard, o básico, está se tornando luxo. E se você não entende isso, se você não começa a entender que você precisa ter mais responsabilidade financeira na sua vida, quando você precisar, você vai quebrar a cara. Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais um vídeo aqui do lado, clica nele, é nóis, valeu.